Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso treinamento. E nessa aula eu vou te mostrar quais os controles que você vai ter acesso diretamente pelo LCD da sua impressora. Como controlar ela e como acessar esses controles aí por dentro. Acompanhe a aula até o final. Bom, vamos para a impressora então. E começando aqui já, você pode ver que nós temos 4 menus aqui. No primeiro menu nós temos a parte de impressão, que é essa parte onde diz Print. Clicando aqui no Print, você vai ver aí ó, que nós temos o acesso aos arquivos que tem dentro do nosso cartão de memória. Então todos os arquivos que você tem aí dentro vão estar disponíveis nessa parte. É aqui que você vai buscar por um arquivo para imprimir, tá? Voltando aqui, nós temos do lado a aba Prepare, que é para preparar a impressora. Nessa parte, nós temos aqui a parte de movimentação. Clicando na parte de movimentação, você vai ver que nós temos aqui a movimentação do eixo X, do eixo Y, do Z e do extrusor. Eu vou mostrar para você aí ó, na sequência o que é cada um desses eixos, tá? Caso você seja totalmente iniciante na impressão 3D e não tenha noção do que é o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, eu vou te mostrar aí na sequência do vídeo quais são esses eixos. Para fazer a movimentação do eixo X, por exemplo, basta você clicar aqui no eixo X, ele vai habilitar aqui ó, a opção de você alterar a medida, e aí você vai fazer a alteração da medida, colocando aqui quantos milímetros você quer que se movimente, e depois disso, basta você apertar no seletor para que ele faça a movimentação, tá? Nesse momento agora eu não vou fazer se movimentar aqui, pois eu estou gravando o LCD dela. Voltando aqui então, a gente tem como selecionar os outros eixos e eu tenho que fazer uma observação a respeito do extrusor, tá? Que é esse mais de baixo. Se você quiser movimentar o extrusor, esse até é um dos problemas que muitos iniciantes relatam aí que tem com as suas impressoras, de que o extrusor não está funcionando, tá? Por segurança, nos firmwares das impressoras 3D é colocado lá para que a impressora só se movimente o extrusor depois de uma determinada temperatura. Normalmente essa temperatura varia entre 160, 170 graus, 180 graus. Tá? Então, somente depois que você aquecer o hot end é que você vai ter acesso à movimentação do extrusor. Se você mandar ele se movimentar a frio, ele não vai se movimentar por causa dessa trava de segurança que tem dentro do firmware da impressora. Isso é justamente para garantir a integridade aí do seu sistema de extrusão e não ocasionar algum problema pelo fato de você tentar extrusar a frio. Voltando aqui então, indo aqui no Back, para nós voltarmos, nós temos logo abaixo do Move a parte do Disable Stepper, que é para desabilitar os motores. Você já viu aí na aula anterior que nós utilizamos esse comando para desabilitar os motores para fazer o alinhamento do bico em relação à mesa. Então é aqui que você faz isso. Depois aqui nós temos o Auto Home. O Auto Home é para a impressora ir para os seus pontos iniciais, então toda vez que ela for iniciar uma impressão, ela vai ir para os seus pontos iniciais quando você clicar aqui, ou chamando isso automaticamente por dentro do G-Code, tá? Essa parte aqui de Set Home Offsets, eu não vou te falar a respeito disso agora, você não precisa saber nesse momento. E aqui nós temos a parte de pré-aquecimento. Pré-aquecimento do PLA e pré-aquecimento do ABS. Por que PLA e ABS? Porque são os dois materiais que são mais utilizados e por isso que tem aqui no menu essa opção de pré-aquecimento. Se você for utilizar outros materiais, eu vou te mostrar outros caminhos aqui para você mudar a temperatura antes de iniciar a impressão. Logo abaixo aqui do pré-aquecimento do ABS, nós temos o Cool Down, que é para resfriar. Então se você estiver aí com o bico e a mesa aquecidos e você quiser resfriar eles, basta você vir aqui e clicar no Cool Down, que ele vai resfriar. Nessa parte aqui nós temos a seleção de linguagem, tá? Então ele está em inglês, ele tem a opção também de chinês. Se você clicar aqui, você vai perceber que mudou tudo para chinês. E clicando mais uma vez, ele vai voltar tudo para inglês. Então eu aconselho que você não mexa nisso aí, até porque se você mexer e depois sair do lugar, talvez você não consiga mais voltar para a linguagem correta. Voltando aqui então, nós temos a parte de controle da máquina, que é nesse menu Control, o menu aqui da esquerda mais de baixo. Nesse menu, nós temos a parte de temperatura,
onde, como eu lhe falei antes, você consegue setar uma temperatura de maneira manual. Então, clicando aqui na parte de temperatura, você vai ter diversas opções. A primeira delas é o Nozzle Temperature, que é a temperatura do bico, do nozzle, né? E clicando nele você tem como setar aqui uma temperatura, tá? Só usar o seletor aí que você consegue aumentar ou diminuir a temperatura, e depois que você chegar na temperatura que você deseja, aí basta você clicar que ele vai assumir a temperatura e vai começar a esquentar o bico ou a mesa. A mesa, que é a bed. A bed está aqui já, a bed temperature, e aqui é onde você vai setar a temperatura da mesa. Logo abaixo nós temos o fan speed, que é a velocidade do fan. Esse fan aqui é o fan que joga ar na peça durante a impressão. E aqui mais abaixo nós temos a temperatura do PLA, então nós temos as setagens de temperatura, as configurações de temperatura do PLA, e clicando nele nós conseguimos vir aqui para modificar as temperaturas. Então nós temos como padrão aqui 200 graus para o bico e 60 graus para a mesa. Se você comprar um PLA, por exemplo, e você entender que a temperatura melhor para ele é 195 graus, você pode vir aqui e alterar de 200 para 195. A temperatura da mesa, a mesma coisa. Se você entender que 40 é melhor, você pode vir aqui e colocar e salvar. E o fan, que aqui está em 255, que representa 100% da velocidade do fan, você também pode diminuir. Ou aumentar não dá porque 255 é o máximo, tá? Mas se ele tivesse menos aqui valor, você conseguiria aumentar. Depois disso, basta você clicar em Save para ele salvar os parâmetros, tá? Voltando aqui, nós temos a parte das setagens do ABS e também a mesma coisa. Você entrando aqui dentro, você tem acesso aos mesmos pontos de configuração que do PLA. Deixa eu voltar aqui agora para mostrar para você mais algumas coisas. Essa era a parte de temperatura e agora aqui nós temos a parte de movimentação. A parte de movimentação, que é o Motion, que clicando nele nós vamos ter acesso às velocidades máximas, às acelerações máximas, vamos ter acesso ao Max Corner, que seriam as velocidades máximas aí com que a máquina chega nos cantos e com que ela retoma a impressão. E nós temos aqui também o Transmission Radial, que é onde nós configuramos aí os valores dos steps por milímetro de cada motor. Isso aqui é uma coisa que eu vou mostrar em uma aula mais à frente para você, mas eu lhe peço o seguinte: por favor, não entre aqui, não mexa em nenhuma dessas coisas sem saber para o que serve, tá? Não são pontos que eu vou mostrar para você aqui no curso básico, tá? Isso aqui requer muitas explicações, e essas explicações, esse aprofundamento aí nessa parte de configuração de controles mais avançados da impressora, isso aqui nós temos no nosso curso Master de Impressão 3D, onde inclusive nós ensinamos passo a passo como fazer uma impressora do zero. Então por lá nós mostramos tudo que se faz aqui dentro do firmware para ter melhorias aqui nessas configurações avançadas da máquina. Voltando aqui então no menu principal, nós vamos ter o menu de informações. Esse menu aqui é um menu que contém as informações da impressora. Aqui fala a respeito do tamanho dela, diz aqui 220 por 220 por 250 milímetros. Fala também a respeito da versão do firmware, nesse caso aqui a versão 1.0.2. E aí tem os detalhes de contato da Creality.com. É isso então, passamos aqui pelos 4 pontos e dentro deles todas as opções que nós temos, e dessa maneira aqui, tendo acesso a todos esses menus, é que você vai controlar a sua máquina. Nessa aula aqui era isso que eu gostaria de te falar e eu te vejo na próxima aula. Valeu, grande abraço e até mais!